Olá, saudações, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, no nome incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo escatológico, dessa vez é o estudo 10, cujo assunto, o relógio de Daniel 9 parou, e quando voltar tudo muda. Então o texto de Daniel 9, capítulo 9, versículo 24 a 27, tá? Que nós iremos ler. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Leonardo e vamos ler a palavra de Deus. Versículo 24. 70 semanas de anos sobre Israel e Jerusalém para realizar 6 coisas. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e o profeta e ungir o santo dos santos. Versículo 25 e 26. O início do primeiro período de 7 anos para restaurar Jerusalém, depois do cativeiro, seguido do segundo período de 62 semanas da reconstrução de Jerusalém à crucificação do Messias, um período de 483 anos. Versículo 25 e 26. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas transcorrerão. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será eliminado o Messias, e não será mais. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Versículo 27. O terceiro período de 1 semana, no qual o anticristo fará uma aliança com Israel e a quebrará até a consumação na segunda vinda do Messias. Versículo 27. Ele fará uma firme aliança com muitos por 1 semana e, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que será decretada, se derrame sobre o assolador. Está escrito, palavra de Deus. Muito bem, turma. Vamos disciplinar a matéria. Então, Daniel 9 não é literal, as figuras de linguagem que mudam tudo. Você pode estar interpretando essa profecia completamente errado. Antes de mergulharmos em Daniel capítulo 9, existe um detalhe que a maioria ignora, e isso muda tudo. Esse texto não é comum, não é direto, e definitivamente não deve ser lido ao pé da letra. Aqui cada palavra carrega um peso profético. Semanas não são apenas dias. Cortado não é apenas uma ação. Desolação e abominação escondem eventos profundos e impactantes. Então, se você ler isso de forma superficial, vai perder a verdadeira revelação. O capítulo 9 de Daniel está repleto de símbolos, figuras de linguagem e códigos proféticos, exatamente como outros textos bíblicos que falam do futuro. Muito bem. E aqui está o ponto-chave. Quem não entende a linguagem, não entende a mensagem. Por isso, antes de tentar decifrar essa profecia, você precisa aprender a ler o que
realmente está sendo dito. Porque o que você, ou melhor, porque o que está escondido nesse texto pode revelar muito mais do que você imagina. Então, principais figuras de linguagem. 70 semanas. Figura é um simbolismo numérico, linguagem profética. Não são semanas de dias. Representam semanas de anos. Cada semana é igual a 7 anos, cujo total é 490 anos, ou seja, 70 vezes 7. Por que isso é simbólico? Porque na tradição hebraica, semana significa Shabua, significa um ciclo de 7, não necessariamente dias. Um exemplo simples. Imagine que alguém diga: vou trabalhar 3 semanas nesse projeto. Mas no contexto da empresa, semana significa 7 meses de contrato. Entendeu? Um outro exemplo. O Messias será cortado. É uma metáfora. Cortado não significa literalmente cortar o objeto. Significa cortado não significa literalmente um objeto. Significa morte, violência, eliminação e execução, cuja aplicação aponta para a morte de Jesus, ou seja, a crucificação. Então, um exemplo simples. Ele foi cortado da equipe. Ninguém foi cortado com faca. Significa que ele foi removido, ele foi eliminado. Uma terceira figura aqui. Seu fim será com uma inundação. É uma metáfora e uma linguagem figurada. Não necessariamente uma enchente literal. Representa destruição repentina, invasão avassaladora, juízo rápido. Muito comum nos profetas usar águas como símbolo de exércitos ou juízo. Então, um exemplo aqui. A empresa foi inundada de problemas. Não entrou água na empresa. Significa que problemas vieram de forma avassaladora. O outro aqui. Desolações estão determinadas. É uma hipérbole, mas uma linguagem profética. Desolação aqui indica destruição intensa, abandono, juízo final. Não é só ruína física, envolve também juízo espiritual e histórico. Um exemplo, esse lugar virou um deserto, não virou o Saara. Significa que ficou destruído, abandonado. O outro aqui, confirmará o pacto com muitos. A figura, possível linguagem representativa. Muitos não significa necessariamente todos, mas um grande número, um grupo representativo. Pode indicar uma aliança política, religiosa significativa, não universal. Um exemplo, muitos apoiaram o projeto. Não significa que todas as pessoas, significa um grande grupo. Vamos lá, fará cessar o sacrifício e a oblação. A figura de linguagem aqui é a técnica mais simbólica. Pode ser literal, ou seja, o fim dos sacrifícios no templo, mas também carrega peso simbólico, ou seja, interrupção do sistema religioso e uma ruptura espiritual. Um exemplo, a fábrica parou a produção, né? Pode significar, de maneira literal, parou mesmo. Ou o sistema deixou de existir. Abominação da desolação. A figura de linguagem aqui é a expressão simbólica profética. Não é uma coisa comum. Ela refere-se à profanação extrema, algo ofensivo a Deus dentro do sagrado. Essa expressão aparece também em contextos ligados ao final dos tempos. Um exemplo aqui. Isso é uma abominação. Não é uma criatura. É algo extremamente ofensivo. Será derramado sobre o desolado. Que a figura de linguagem é uma metáfora. Derramar, liberar juízo, que indica punição inevitável e cumprimento final da sentença.
né? Então, um exemplo aqui. A justiça foi derramada sobre ele. Não é líquido. Significa que recebeu uma punição completa. Deu para entender? Então, trocando em miúdos, amigos e amigas, esse texto usa principalmente simbolismo numérico, 70 semanas, metáforas como cortado, inundação, derramado, linguagem profética, desolação, abominação, expressões representativas, pacto, muitos. Então nós precisamos começar a entender essas figuras. Esse tipo de linguagem, amigos e amigas, tem um objetivo: revelar verdades profundas sem ser totalmente literal, exigir interpretação cuidadosa e conectar eventos históricos com realidades espirituais. E se o mundo estivesse caminhando exatamente para o cenário descrito em Daniel 7 e quase ninguém estivesse percebendo? Os 10 chifres não são apenas símbolos aleatórios. Eles representam 10 reis reais que governarão 10 reinos formados dentro do território do antigo Império Romano. Mas aqui está o ponto que poucos percebem e que muda tudo. A profecia não fala de um Império Romano revivido. Ela aponta para algo diferente, mais estratégico, mais silencioso, mais minucioso. Um Império Romano restaurado. Não será um governante em Roma como antes. Serão 10 líderes surgindo de diferentes regiões, divididos, mas conectados. Isso levanta uma questão inquietante. Como esses 10 reinos vão surgir? O texto sugere algo forte, algo que muitos evitam dizer. Grandes conflitos internacionais podem redesenhar o mapa mundial, envolvendo a Europa, a Ásia e a África, até que esses 10 reinos sejam estabelecidos. E então, tudo muda. Pois bem, depois que esses 10 reinos estiverem formados, surge uma figura misteriosa, o pequeno chifre, o anticristo. Ele não aparece como um simples líder, ele surge do meio dos 10. Mas não pense que será pacífico. Ele derruba 3 reis para tomar o poder, ele não conquista apenas com diplomacia, e ele impõe domínio real e agressivo. E o mais surpreendente, outros líderes simplesmente se submetem a ele sem guerra. Por quê? Porque, segundo a profecia, e está escrito, o próprio Deus permitirá que isso aconteça para que tudo se cumpra. O tempo mais sombrio da história. Esse governante fará algo que ultrapassa a política. Tentará mudar leis, tempos e sistemas. Perseguirá os santos e dominará por 3 anos e meio. Um período curto, mas devastador. Mas a história não termina aqui. Enquanto ele busca dominar o mundo inteiro, ele vai tentar, como outros tentaram. Então, um evento decisivo acontece. O domínio dele é interrompido. E então, os reinos deste mundo passam para as mãos dos santos do Altíssimo. Não por eleição, não por guerra, mas por intervenção divina. O fim de todos os impérios humanos, diferente de todos os reinos da história. O reino de Deus será eterno, sem limites geográficos e totalmente soberano. Tudo volta ao controle divino. Presta atenção. Tudo volta ao controle divino, como era antes da queda. Muito bem. Então, imagine se alguém te entregasse um calendário.
não comum, mas um calendário que marca os eventos mais importantes da história da humanidade, antes mesmo deles acontecerem. Agora pense nisso. Esse calendário foi escrito há mais de 2.500 anos. E até hoje ele nunca errou. Esse é o nível de precisão da profecia do livro de Daniel, capítulo 9. Em apenas 4 versículos, Daniel 9, 24 a 27, Deus revela uma linha do tempo completa. A reconstrução de Jerusalém, a vinda do Messias, sua morte e um período final que ainda não aconteceu. E aqui está o mais intrigante. Essa contagem já começou. Ou melhor, essa contagem começou, foi interrompida e está prestes a continuar. E quando ela recomeçar, os eventos descritos em Apocalipse não serão mais teoria. Serão realidade acontecendo diante dos olhos do mundo. Hoje você vai entender algo que muda completamente a forma de enxergar o fim dos tempos. A estrutura das 70 semanas de Daniel e por que a última delas pode estar mais próxima do que muitos imaginam. Então, como eu disse, vamos disciplinar a matéria. Vamos continuar. E se uma profecia escrita há mais de 2.500 anos fosse exatamente o mapa do fim dos tempos? As 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, não são apenas um texto antigo. Elas podem ser a chave para entender a 70ª semana, a tribulação e até mesmo os eventos descritos em Apocalipse. Mas aqui está o que poucos percebem. Existe uma contagem profética que começou, foi interrompida e ainda vai ser concluída. E o mais impressionante, quando você entende essa estrutura, Apocalipse deixa de parecer caos e passa a parecer um plano organizado com precisão divina. Então, neste estudo de hoje, o 10º estudo da nossa maratona de escatologia, você vai entender como as 70 semanas de Daniel se dividem na história, por que a crucificação está conectada a essa profecia, o que falta para a última semana começar e como isso se conecta diretamente à tribulação e ao Apocalipse. Se você acha que já entendeu o fim dos tempos, espere para ver isso. Então, a visão das 70 semanas. Daniel 9, 24 e 27. A 70ª semana de Daniel e a tribulação, o segredo que muitos não conseguem enxergar. E se uma profecia antiga, escrita séculos atrás, fosse a chave para entender tudo o que vai acontecer no fim dos tempos? A chamada 70ª semana de Daniel não é apenas um detalhe esquecido. Ela pode estar diretamente conectada aos eventos mais intensos escritos em Apocalipse. Mas aqui está o ponto crucial. O que muitos leem rapidamente, sem perceber, pode mudar completamente a forma como você entende a tribulação. Então, neste estudo, você vai descobrir como essas peças se encaixam e por que isso muda tudo o que você pensa sobre o livro do Apocalipse. A visão das 70 semanas, Daniel 9, 24 e 27, o código profético que revela o futuro de Israel e Jerusalém. E se um dos textos mais complexos da Bíblia fosse, na verdade, um cronograma divino já estabelecido? A visão das 70 semanas de anos não fala de semanas comuns, mas de algo muito mais profundo. Períodos proféticos de anos determinados por Deus. O texto não trata de dias aleatórios. Ele revela um período exato de 490 anos, separado especialmente para tratar de 2 focos específicos: o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Mas o que
torna essa profecia tão impactante é que ela não apenas descreve o tempo, ela descreve o destino. Dentro dessas semanas, 6 grandes acontecimentos são revelados, todos apontando para um clímax profético envolvendo restauração, juízo e cumprimento final das promessas de Deus. Então, entre eles, estão temas como o fim da rebelião de Israel contra Deus, que hoje é, a consumação dos pecados na história da nação, a expiação definitiva da iniquidade, o estabelecimento da justiça divina, o encerramento das profecias sobre Israel e Jerusalém e a unção do lugar santíssimo no tempo do reino. Nada aqui é aleatório. Tudo aponta para um plano progressivo, onde a história não está fora de controle, mas exatamente dentro de um propósito estabelecido. E o mais impressionante é que essa visão conecta Daniel diretamente aos eventos escatológicos que aparecem em Apocalipse, revelando que o fim não é o caos, mas sim cumprimento. Então, o que você está prestes a entender muda completamente a forma de enxergar a profecia bíblica. Os 490 anos de Daniel divididos, o mapa profético da restauração de Jerusalém. E se essa reconstrução de Jerusalém não fosse apenas um evento histórico, mas parte de um cronograma profético exato revelado por Deus? Pois bem, a profecia das 70 semanas de Daniel não apenas fala de tempo, ela descreve etapas específicas da história cumprindo um plano divino. Os 490 anos divididos em 3 grandes períodos, e o primeiro deles já revela algo impressionante. 49 anos, 7 setes, seriam destinados à reconstrução de Jerusalém, ou seja, ruas, muros e estrutura da cidade santa. Tudo isso em meio a tempos angustiosos. Mas o detalhe mais importante é este. Esse período não começa de forma genérica. Começa com um decreto específico de restauração. E aqui entra uma questão decisiva. Foram 3 decretos ao longo do período persa, que hoje é o atual Irã. Mas nem todos cumpriram completamente o que a profecia descrevia. Vamos lá. O primeiro decreto foi dado por Ciro. Depois veio a confirmação no tempo de Dario. Mas a obra continuou incompleta. Somente no terceiro decreto, no tempo de Artaxerxes, é que algo decisivo acontece. Neemias recebe autorização para restaurar Jerusalém de forma prática e estrutural. E mesmo assim, a cidade ainda enfrentou oposição, dificuldades e reconstrução em meio à crise, exatamente como a profecia já havia antecipado, tempos angustiosos. Então, a conclusão é clara dentro da leitura profética, que o ciclo dos 49 anos só se encaixa corretamente a partir do terceiro decreto, quando a reconstrução de Jerusalém realmente se consolida dentro do plano descrito por Daniel. Então, Esdras foca no templo, Neemias foca na cidade, e juntos eles revelam a execução de um mesmo propósito profético. O que parece apenas história antiga, na verdade é a captura de um dos capítulos mais importantes da cronologia bíblica, que conecta Jerusalém, Israel e o cumprimento final das profecias. Então, agora imagina a cena. Uma cidade destruída, muros caídos, um povo em exílio. Tudo parece perdido, né? Mas então algo começa a se mover nos bastidores da história. Um decreto é liberado.
depois do outro, e depois mais um. E aqui começa o mistério. Os 490 anos proféticos de Daniel não começam de forma aleatória. Eles seguem uma estrutura precisa dividida em etapas. Primeiro, 49 anos de reconstrução. Jerusalém volta a ser erguida, cujos muros, ruas, tudo sendo restaurado em meio à oposição e dificuldades. Mas nem todos os decretos iniciais completam o que a profecia descreve. Então vem Ciro e inicia o processo. Dario reforça a continuidade. Mas a cidade ainda não está plenamente restaurada. Até que surge um momento decisivo. No tempo de Artaxerxes, um novo decreto muda tudo. Neemias recebe autorização para reconstruir Jerusalém de forma completa. Não apenas o templo, mas a cidade em si. Mesmo assim, não foi fácil. A obra acontece em meio a ameaças, conflitos e pressão constante. Exatamente como já havia sido descrita, como os tempos angustiosos. E então algo fica claro dentro dessa leitura profética. Que o período dos 49 anos só se encaixa perfeitamente quando ligado ao terceiro decreto, o ponto onde a restauração realmente se consolida dentro do plano divino. Esdras reconstrói o altar e o templo, Neemias reconstrói a cidade e seus muros. E juntos, eles não estão apenas reconstruindo pedras, estão executando um plano profético maior que a própria história visível. Então, o que parece apenas narrativa histórica, na verdade é uma peça fundamental de um mapa profético que conecta Jerusalém, Israel e todo o desfecho das profecias bíblicas. As 70 semanas de Daniel, o segundo período, é a chave para entender a crucificação e a tribulação. E se a crucificação de Cristo não fosse apenas um evento isolado da história, mas sim o ponto exato onde uma contagem profética foi interrompida? Na visão das 70 semanas de Daniel, o tempo não é aleatório, ele é dividido com precisão divina. O segundo período, é formado por 62 semanas proféticas, ou seja, 434 anos, que se conectam diretamente ao primeiro período de 49 anos. E aqui está algo impressionante. Essa sequência não tem interrupção histórica. Ela segue até o momento em que o Messias é tirado. Então, o termo usado na profecia indica morte violenta, apontando diretamente para a crucificação de Jesus. Quando somamos os dois períodos, 49 mais 434, chegamos a um número total de 483 anos, ou seja, 69 das 70 semanas de Daniel já cumpridas. Mas isso cria uma lacuna profética gigantesca. Falta ainda uma última semana, a 70ª semana de Daniel. E é aqui que a profecia se torna ainda mais impactante. Após a crucificação, Israel deixa de ser tratado como nação central no plano profético, sendo disperso e julgado exatamente como Jesus e os profetas haviam anunciado. Mas isso não é o fim da história. A última semana, um período de 7 anos, ainda está reservado para o futuro. Ela será marcada por um cenário global, sem precedentes. Um pacto envolvendo Israel, a atuação desse anticristo e o cumprimento dos eventos descritos em Apocalipse 6 até o capítulo 19. Esse período corresponde à chamada Grande Tribulação. E segundo essa leitura profética, ele só começará após um evento-chave, que a horda disse que não vai ter, alguns aí.
o arrebatamento da igreja. Então, entre a 69ª e a 70ª semana, existe um intervalo histórico. O tempo da igreja, que é o atual período. Ou seja, a profecia mostra algo extraordinário. O plano de Deus não foi interrompido, ele foi apenas pausado e ainda será concluído. A última semana de Daniel não é apenas futuro, é o capítulo final de uma linha profética que conecta Jerusalém, Jesus Cristo, a igreja e o fim dos tempos. Então, imagine que você está assistindo a história do mundo como se fosse uma linha do tempo já escrita. De repente você percebe algo estranho. Um contador invisível parece marcar exatamente 483 anos. E então para. Naquele ponto da história acontece algo chocante. O Messias é rejeitado e crucificado. E nesse instante, como se alguém tivesse apertado pause no céu, o relógio profético de Israel simplesmente para. O tempo continua passando aqui na terra. Impérios surgem e caem, guerras acontecem, a igreja se espalha. Mas aquela contagem específica ligada a Daniel fica suspensa. Agora imagina outra cena. Um dia, sem aviso, algo global acontece. Um evento que muda completamente a ordem do mundo. E de repente, o relógio volta a se mover. A última parte daquela profecia, a 70ª semana, começa-se a correr novamente. Governos entram em acordos inesperados. Israel volta ao centro do cenário mundial. E eventos descritos em Apocalipse começam a se desenrolar em sequência. O mais impactante não é o caos. É perceber que tudo já tinha sido antecipado com precisão milimétrica. E a pergunta que fica é: se as 69 semanas se cumpriram exatamente como foi dito, por que a última não se cumpriria também? A tribulação, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 19, versículo 21. A época e a duração da tribulação, o período de 7 anos que mudará a história do mundo. E se o fim dos tempos não começasse de forma repentina, mas já estivesse sendo preparado nos bastidores da história mundial? A visão profética da Bíblia sugere algo muito mais complexo e intenso. Antes mesmo do início da 70ª semana de Daniel, um cenário de tensão já estaria se formando sobre Israel. E aqui começa o ponto crítico. A tribulação não surge do nada. Ela começa a se desenrolar antes mesmo do período oficial dos 7 anos. Israel já estaria enfrentando pressões externas, perseguições e instabilidade política, enquanto alianças ocultas começam a se formar no cenário global. E nesse contexto surge uma figura central, o anticristo. Ele emerge dentro de um sistema de 10 reinos, resultado de uma estrutura política restaurada e rapidamente ganha influência. E é nesse ambiente de crise que um acordo é firmado. O acordo é firmado. Um pacto de 7 anos com Israel. E esse acordo promete proteção, estabilidade e segurança nacional, mas também marca o início formal da última semana profética. Porém, a profecia mostra que o cenário é muito mais sombrio do que parece. Israel não será apenas protegido, ele será pressionado por todos os lados. A rejeição de alianças externas, disputas religiosas e conflitos fazem com que o povo judeu entre em um período de intensa perseguição, descrito como o princípio das dores. Nesse tempo, as nações se tornam hostis.
Israel passa a ser alvo global. E o mundo entra em uma fase de instabilidade crescente. Tudo isso acontece dentro dos 7 anos da 70ª semana de Daniel, o período conhecido como tribulação. E segundo essa leitura profética, esse período não termina em caos. Ele termina em um evento decisivo, a segunda vinda de Jesus, encerrando o ciclo descrito em Mateus 24. Ou seja, a tribulação não é apenas o sofrimento, é o cumprimento exato de uma sequência profética já determinada. As divisões da tribulação, os 2 níveis do maior período de angústia da história. E se a tribulação não fosse apenas um único bloco de caos, mas um processo dividido em fases, com intensidade crescente? A visão profética apresentada aqui mostra algo ainda mais estruturado e impactante. A 70ª semana de Daniel, ou seja, os 7 anos finais, é dividida em 2 metades de 3 anos e meio cada uma. E cada fase tem um nível completamente diferente de intensidade. Então, a primeira metade, os primeiros 3 anos e meio. Esse período é frequentemente descrito como uma fase inicial de tensão crescente. Pode parecer, à primeira vista, um tempo de relativa estabilidade. Mas por trás disso, eventos já estão em movimento. E aqui ocorre o cumprimento de juízos descritos em Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 9. Selos e trombetas começam a atingir o mundo. Ao mesmo tempo, Israel vive uma aparente proteção inicial ligada ao acordo firmado, o que cria uma falsa sensação de segurança. Mas isso não significa ausência de crise. Significa apenas que a intensidade ainda está em expansão. A segunda metade, os últimos 3 anos e meio. Então aqui a narrativa muda completamente. O que antes parecia estabilidade se rompe. O acordo é quebrado. A proteção desaparece. E Israel passa a ser alvo direto de perseguição intensa. Esse período é descrito como a grande tribulação, a fase mais severa de toda a história humana. E aqui se cumprem os juízos das taças descritos em Apocalipse 10 a 19. E a linguagem bíblica se torna extrema. Um tempo como nunca houve antes e nunca mais haverá. Guerras, crises globais e perseguições atingem níveis sem precedentes. O ponto central é este, meu amigo e minha amiga. A tribulação ela não é aleatória. Ela é progressiva, ela se intensifica, ela segue um padrão profético. Primeiro, uma fase de transição e preparação. Em seguida, uma explosão de juízo e conflito. E tudo isso está dentro da última semana profética de Daniel, um período que, segundo, um período que fecha o ciclo da história de Israel e do mundo. O propósito da tribulação. Por que esse período precisa acontecer? E se a tribulação não fosse apenas juízo, mas sim um processo com um objetivo específico, já definido nas Escrituras? A Bíblia não apresenta esse período como caos sem sentido. Ela o descreve como um tempo com propósito profético definido, especialmente ligado a Israel e ao cumprimento final das alianças de Deus. Então vamos lá. Purificação de Israel. A tribulação funciona como um processo de refinamento. Um tempo onde a nação é levada a uma condição espiritual preparada para o cumprimento das promessas antigas.
Não é destruição aleatória, é restauração através de crise. 2. Separação interna. Dentro de Israel, haverá um processo de separação. Nem todos responderão da mesma forma. E então a crise revelará quem permanece em rebelião e quem será transformado. 3. Preparação para a nova aliança. A pressão desse período leva Israel a um ponto crucial, decisivo. O reconhecimento e a aceitação do plano de Deus revelado na nova aliança. 4. Julgamento pela rejeição do Messias. Vejam bem. A profecia também aponta para um tempo de confronto histórico. Israel, que rejeitou o Messias na primeira vinda e rejeitam até hoje, passará por um processo que culmina em reconhecimento na segunda vinda. 5. Julgamento das nações. As nações que participaram da perseguição a Israel também entram no cenário de julgamento. O foco não é apenas Israel. O mundo inteiro é incluído nesse desfecho profético. Arrependimento nacional de Israel. Então, no final desse processo, a profecia aponta para um clímax. Israel finalmente reconhecendo e se voltando para Deus de forma plena. É aí que vem o verdadeiro Israel. 7. Cumprimento das profecias. Nada disso acontece fora de um roteiro já revelado. Daniel, Apocalipse e os Evangelhos descrevem exatamente essa sequência. 8. Pressão final no deserto. Em meio à perseguição, Israel é levado a um cenário extremo de isolamento e dependência total de Deus. E é nesse ponto de colapso humano que ocorre o maior movimento espiritual da história da nação. A tribulação não é apenas juízo. É um processo profundo, estratégico e profético. Purifica, julga, restaura, conduz ao arrependimento. E no centro de tudo isso está um propósito maior. O cumprimento final do plano de Deus para Israel e para as nações. O caráter da tribulação, quando a rebelião humana atinge o seu pico final. E se a tribulação não fosse apenas sofrimento, mas a revelação máxima do estado espiritual da humanidade? A Bíblia descreve esse período como algo muito mais profundo do que eventos caóticos. Ela o apresenta como um tempo onde a resistência humana à verdade atinge níveis extremos, semelhantes e até superiores aos dias de Noé e de Ló. Um mundo completamente saturado de corrupção. E ela está em todos os cantos. Lavagem de dinheiro, em todos os cantos. Todos. Muito bem. Uma geração que rejeita repetidamente a verdade. Nesse cenário, algo ainda mais sério acontece. A humanidade passa a ser entregue às consequências de suas próprias escolhas. E então surge uma figura central no cenário final. O anticristo, associado a uma forte ilusão global. Um engano tão convincente que muitos passam a acreditar nele como verdade. E o povo hoje não acredita nesses políticos aí? Pois é. O ponto mais chocante não é apenas o engano. Mesmo após sinais, juízos e advertências, a reação humana não é arrependimento imediato. A rebelião continua, a resistência aumenta e a rejeição a Deus se intensifica ainda mais. A descrição bíblica desse período mostra algo impressionante. Que, mesmo diante de julgamentos diretos, a humanidade não recua. Ela desafia, insiste e persiste na rebelião.
E é nesse contexto que se desenrola a batalha final entre o bem e o mal, não apenas em termos espirituais, mas em escala global e histórica. Um conflito descrito como confronto decisivo pelo domínio da terra. Então a tribulação não é apenas um tempo de dor. É o cenário onde o coração humano é exposto sem filtros. Rebelião sem limites, engano em escala inigualável. Hoje já é fácil, imagina lá na frente. Juízo divino progressivo e um conflito final entre Deus e a resistência humana ao seu plano. E tudo isso aponta para um desfecho inevitável na história profética. Porque a tribulação não abrangerá todo mundo. O erro mais comum na escatologia. E se uma das ideias mais populares, dentre outras, sobre o fim dos tempos, simplesmente não estivesse completa? A noção de que a tribulação atingirá todo o planeta de forma uniforme não aparece de maneira direta nas Escrituras. Não aparece. Ao invés disso, o texto bíblico apresenta algo mais específico, mais localizado e mais estruturado e declarado. O foco do poder do anticristo. Esse anticristo não exerce domínio global absoluto, mas atua dentro de um sistema político restrito associado aos 10 reinos ligados ao antigo território do Império Romano. Ou seja, o alcance do seu governo é amplo, mas não universal. Europa, Ásia e África. O alcance dos juízos não é global total. As descrições dos juízos em Apocalipse mostram algo importante. Que muitos dos julgamentos atingem uma parte da terra, como a terça ou a quarta parte. Ok? Muito bem. Outros são direcionados especificamente ao sistema da besta e ao seu domínio. Isso indica uma ação seletiva e progressiva, não uma destruição global homogênea. Então, limites e escalas variáveis. Mesmo eventos mais intensos, como os juízos da sexta trombeta, atingem uma fração específica da humanidade. Não todos ao mesmo tempo. E em outros casos, o texto não define limites exatos, mas também não afirma universalidade total. O foco profético é outro. Quando a Bíblia fala de tribulação, ela não está descrevendo simplesmente o sofrimento da humanidade. Ela está apontando para algo mais específico. Um período de angústia concentrado principalmente sobre Israel. E sobre os que se opõem diretamente ao plano divino. O centro do conflito, Israel. A própria estrutura chama esse período de tempo de angústia para Jacó. Ou seja, o foco principal da tribulação está ligado ao povo judeu e à cidade de Jerusalém, não à igreja. Vocês podem ver que a palavra, eu não mencionei igreja até agora. A tribulação não é apresentada como um caos global uniforme, e a igreja não faz parte disso. Ela é descrita como um período seletivo de juízo, com alcance parcial e progressivo, com foco central em Israel, dentro de um cenário profético específico. E entender isso muda completamente a forma como se interpreta todo o livro do Apocalipse. E para concluir esse estudo, meus amigos e minhas amigas, o que nós vimos aqui não é apenas uma interpretação profética, é uma linha do tempo detalhada. Onde Israel é o centro do plano, a história segue etapas definidas e a 70ª semana ainda está pendente. Isso muda tudo.
Porque se as 69 semanas já se cumpriram com precisão histórica, isso significa que a última também não é teórica, é futura. O relógio profético não foi quebrado, ele foi apenas pausado. E quando ele voltar a funcionar, os eventos descritos em Apocalipse não serão apenas símbolos ou simbólicos, mas realidade em movimento, em progressão. A pergunta final não é se isso vai acontecer, mas sim em que tempo nós estamos dentro dessa cronologia. Se esse estudo, meus amigos e minhas amigas, abriu sua mente, como os anteriores, né? Não só sobre as 70 semanas de Daniel e a tribulação, mas os outros assuntos que já vimos, deixa o like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas interessadas em aprender profecia bíblica, porque tem muita gente com sede de querer aprender, só que não tem gente correta, poucos, que são os que ensinam. As pessoas estão com sede de querer aprender. Mas cadê o povo para ensinar? Tá certo, meus amigos? E também se inscreva no canal para não perder os próximos estudos sobre Daniel, Apocalipse e escatologia bíblica. Ative o sininho porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais essa conexão entre profecia e história. Tá certo, meus amigos? Eu fico por aqui desejando o melhor para você e para os seus, e até um próximo estudo, se Deus quiser. Valeu!